Olá! Na sequência de vídeos dessa semana, nós iremos estender o conceito de limite. Mais precisamente, vamos adicionar o símbolo de infinito e dar sentido para tanto limites infinitos quanto limites quando x tende a infinito. Começaremos trabalhando com a segunda opção e vamos analisar o que significa fazer x tender a infinito no limite. Antes disso, vamos começar com um exemplo motivacional. Temos aqui o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. E o que a gente pode observar é que quanto maior é o valor de x, mais próximo de zero f de x está. A gente pode pensar em alguns valores numéricos mesmo, notando quanto vale x e 1 sobre x. Então, por exemplo, quando x vale 1, 1 sobre x vale 1 também. Quando x vale 10, 1 sobre x já vale 1 sobre 10, que é 0,1. Quando x já é muito grande, por exemplo, 1000, 1 sobre x é 1 sobre 1000, que é 0,001. E aí por aí vai. Quanto maior é o valor de x, menor vai ser o valor de f de x, que é 1 sobre x. Então, quando o x está ficando cada vez maior, ou seja, quando o x está tendendo ao mais infinito, a gente vai ver que esses valores estão ficando cada vez menores, cada vez mais próximos do zero. Então, nesse caso, a gente poderia dizer, fazer um sentido para essa expressão e dizer que o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é igual ao número zero. Mais precisamente, nós temos a definição de limite no infinito. Então, vamos supor que f é uma função que está definida para todos os valores reais maiores do que a. O limite de f de x quando x tende a infinito é um número L. Se somente se para todo epsilon maior que zero, existe um m positivo. Então, aqui, se o x é maior do que esse m, então f de x menos L é menor do que epsilon. Veja aqui, se a gente lembrar da definição de limite usual, o que a gente está substituindo é a leitura do delta. A parte do epsilon mantém igual, para todo epsilon maior que zero. Lá a gente leria, existe um delta maior que zero, aqui existe um m maior do que zero. E lá seria módulo de x menos a menor do que delta, aqui é x maior do que m. Veja que, na verdade, o que isso está querendo dizer é que aqui a gente está querendo pegar o x próximo do ponto A. Mas o x está sempre a uma distância delta do ponto A. Enquanto aqui, fazer x maior ou igual do que m, a gente está falando que o x pode ser suficientemente grande quanto a gente queira. M é um número qualquer, então a gente pode tomar m grande quanto a gente quiser. Então isso significa que quanto maior o m, maior vai ser o x aqui também. De forma análoga, quanto menor o delta, mais próximo o x está de A. Então, quanto maior o m, a gente pode pensar que mais próximo o x está do infinito, de uma certa maneira. E aí a gente tem aqui a leitura do limite, que a gente vai escrever, de x tendendo a infinito, de f de x valendo L. Veja que o f de x está sempre próximo de L, da mesma forma que a gente tinha antes. O módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Da mesma maneira, a gente pode falar de o limite de x tendendo a menos infinito. Veja que aqui a condição está igual, só que agora a gente pega x menor do que m. M é maior do que zero, então menos m é negativo. Então x menor ou igual do que menos m. Então o x está ficando cada vez mais negativo. Certo? E aí a gente pode dar aqui então o sentido, a expressão limite de x tendendo a menos infinito de f de x sendo L. O resto do texto é igual. Vamos então mostrar pela definição que o limite de x tendendo a mais infinito da função 1 sobre x é realmente zero. Nós devemos então exibir m maior do que zero. Devemos exibir m maior do que zero, tal que se o x é maior do que m, então módulo de 1 sobre x é menor do que epsilon. Se 1 sobre x é menor do que epsilon, isso vai acontecer se somente se x for maior do que 1 sobre epsilon. Daí, se m é igual a 1 sobre epsilon, se a gente escolhe m igual a 1 sobre epsilon, então
se x é maior ou igual que m, segue que 1 sobre x é maior ou igual que 1 sobre m, maior ou igual do que m, então 1 sobre x é menor ou igual do que 1 sobre m, e 1 sobre m é exatamente epsilon, certo? Isso aqui então é epsilon. Então 1 sobre x é menor do que epsilon, sempre que o x é maior ou igual que m, como a gente desejava. E a gente também pode ver que quando a gente está tratando com limite no infinito, as propriedades que a gente tinha provado antes são todas mantidas. O limite das somas de duas funções é a soma dos limites. Uma constante vezes a função, a constante pode sair do limite. O limite do produto de funções é o produto dos limites. E o quociente do limite de duas funções é o quociente dos limites, desde que, de novo, novamente, o denominador seja diferente de zero. E isso vale sempre quando a gente está tratando mais infinito ou menos infinito. Assim como valia quando a gente fazia x tendendo a A, em que A era um número real qualquer. E usando essas propriedades, a gente pode calcular de maneira mais fácil esses limites. Por exemplo, já sabendo que o limite de 1 sobre x vai para zero. Então, por exemplo, limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x sobre n, 1 de x a n, isso é a mesma coisa que o limite de x tendendo a infinito da função 1 sobre x elevado a n. Mas isso aqui então vai ser igual ao limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x elevado a n. E o limite de 1 sobre x a gente já mostrou que vale zero. Então isso aqui vale zero. Então o limite de 1 sobre x elevado a qualquer potência positiva vai ser sempre zero quando o x vai para infinito. Agora, para a gente calcular o segundo limite, veja que a gente tem x à quinta mais x à quarta mais 1 dividido por 2x à quinta mais x mais 1. O processo que a gente faz aqui é pegar a maior potência, que no caso é x à quinta, e dividir todos o numerador e denominador por x à quinta. Então, sem escrever de novo o limite que a gente está querendo calcular, a gente vai então fazer, isso é o limite de x à quinta sobre x à quinta, mais x à quarta sobre x à quinta, mais 1 sobre x à quinta, dividido por 2x à quinta sobre x à quinta, mais x dividido por x à quinta, mais 1. E é isso então, depois que a gente faz todas as divisões, isso é o limite de x tendendo a infinito, de 1 mais 1 sobre x, mais 1 sobre x elevado a 5, dividido por 2, 2 vezes 1, mais 1 sobre x elevado a 4, mais, aqui faltou o x à quinta, 1 sobre x à quinta. Pelo que a gente acabou de mostrar, esse limite vai para zero, certo? Então, essa parte dá zero, essa parte dá zero, assim como essa parte dá zero, e essa parte também dá zero. Então, isso é 1 mais 0 mais 0, 2 mais 0 mais 0. O que resta, então, é só em 1 sobre 2, então esse limite é meio. A gente ainda tem o mesmo resultado válido para composições de funções, que, de certa forma, a gente já usou isso, roubando um pouquinho ali atrás. Mas se g é uma função contínua, e o limite de x tendendo a infinito de f de x vale a, então o limite comuta com o sinal de infinito também. Veja que isso significa que o limite de g composto com f de x é igual a g do limite de x tendendo a infinito de f de x. Porque esse limite é exatamente a. A gente usou isso para trocar o x elevado a n no limite anterior. E aí, com esse último resultado, eu vou terminar esse vídeo. No próximo vídeo a gente começa a falar de funções com limites infinitos. Então a gente vai definir o que é um limite sem infinito. Até lá!